Não havia nada de satânico ou perverso neste simpático guru que, graças aos Beatles, ganhou fama e legitimidade. Harish, o que é meditação transcendental? Meditação transcendental é um procedimento muito natural de experimentar o último estágio do processo de pensamento e de chegar à fonte do pensamento, que é a sensação pura da inteligência criativa. Quase ninguém entendia esta arenga do guru, mas com maconha, LSD e incenso barato, ela parecia muito mais atraente do que os conselhos dos nossos pais e avós. Junto com a música de Ravi Shankar, as ideias orientais começaram a entrar nas nossas casas. As palavras meditação, yoga, transcendência, iluminações, visões, revelações entraram no nosso vocabulário. A conexão de Charles Manson não era com o Oriente. Ele ouvia sem parar a faixa Helter Skelter do LP branco dos Beatles e nela descobriu uma mensagem sobre a proximidade do fim do mundo, o caos, o Helter Skelter. Seguindo instruções de Manson, 4 discípulas cometeram uma série de assassinatos hediondos na Califórnia. A atriz Sharon Tate, grávida de 6 meses, foi uma das vítimas. Com Manson se desfez a noção que a mensagem da geração das flores era de paz e amor, e surgiu a preocupação com os cultos e as seitas. A worship of the particular charismatic leader. A adoração dos líderes é a fase final deste processo, que começa muitas vezes com uma busca espiritual sincera e bem intencionada. Os ensinamentos religiosos são substituídos pela palavra do líder. Outra característica dos cultos atuais é a sistemática intimidação dos membros, coagidos a entregar tudo o que possuem. Mas enquanto as atenções se concentravam nos cultos orientais, com seus rituais diferentes, como o Hare Krishna, os cultos que mais cresceram nas décadas de 70 e 80 não chamavam atenção pela aparência, e sim pelos métodos de recrutamento e controle dos adeptos. 2 desses cultos cresceram tanto que não podem ser mais chamados de cultos e são reconhecidos como igrejas. A da Scientologia, com sedes em Nova York e Los Angeles, tem entre seus adeptos vários atores e celebridades. What do you mean? Mônica Pignotti faz parte de um grupo de ex-membros que denunciam as práticas da igreja. Quanto mais eu me envolvi, mais bizarros ficavam os postulados e as crenças. Viajamos por vidas passadas, assinamos compromissos que valem por 1 milhão de anos. Isso tudo parece normal. Veja você, o criador da religião, Ron Rubat, era um autor de ficção científica. A Igreja da Unificação do Reverendo Moon há muito tempo também deixou de ser chamada de culto e, como a da Scientologia, teve mais problemas com o imposto de renda do que com a polícia. Seu líder, o Reverendo Moon, de origem coreana, passou 13 meses na prisão, mas hoje está solto e mais próspero do que nunca. A multiplicação dos cultos gerou uma nova ciência, a da desprogramação cerebral. Como neutralizar o controle dos líderes, dos cultos, das igrejas. Marcia Rudin dirige uma dessas organizações, um programa internacional de educação sobre cultos. Às vezes, quem passa muito tempo num culto, quando sai, não sabe nem o que vestir de manhã. Dependendo do caso, a recuperação ou desprogramação de um membro pode levar a vida inteira. Mas em termos de números, nesses 30 anos, nenhuma tragédia envolvendo cultos foi maior do que a do Templo de Deus do reverendo Jim Jones. A igreja dele, de denominação protestante, era legítima, afiliada ao Conselho Nacional das Igrejas. Jim Jones tinha criado uma comunidade cristã, socialista e fechada na Califórnia. Quando se sentiu ameaçado pela sociedade americana, conseguiu convencer quase 1000 adeptos a segui-lo para a selva da Guiana. Quando alguns membros escreveram para o governo da Califórnia, dizendo que eram prisioneiros de Jones, este deputado decidiu investigar.
Jones pregava um fim de mundo apocalíptico e, quando percebeu que o mundo dele estava desmoronando, ordenou a morte da comitiva do deputado, convocou seus adeptos para um suicídio coletivo e mandou matar quem não suicidasse. Mais de 900 morreram. Ela foi uma das poucas que conseguiu escapar, se escondendo na selva. Mataram minha nora, que já estava dentro do avião. O deputado ainda não tinha entrado, nem os jornalistas. O impacto da tragédia de Jonestown teria sido muito maior se tivesse acontecido nos Estados Unidos, diante das câmeras de televisão, como aconteceu com David Koresh e seus davidianos em Waco, no Texas. David Koresh também tinha uma visão próxima e apocalíptica do fim do mundo. Como Jim Jones, abusava sexualmente dos seus discípulos e não permitia que tivessem bens materiais. A grande diferença entre ele e Jones era o arsenal de Koresh. Quando o governo americano tentou investigar denúncias sobre armas ilegais e outros abusos, os davidianos reagiram à bala e se recusaram a sair do rancho. Depois de um cerco que durou mais de um mês, convencido que as crianças sob controle de Koresh estavam sofrendo abusos, o governo mandou invadir o rancho. Lá dentro ninguém escapou. Há quem culpe o governo pela tragédia. O governo afirma que Koresh provocou um incêndio suicida e matou seus discípulos. No Japão, onde existem mais de 180 mil cultos registrados com o governo, o Aum Shirin-kyo do líder Shoko Asahara não se distinguia pela violência. Mas em março deste ano, membros do culto fabricaram e explodiram bombas do gás sarin em 6 estações do metrô, matando 12, ferindo mais de 5 mil. A seita se espalha por vários países e inclui principalmente jovens, que doam ao grupo todo o dinheiro que têm e outras posses individuais. Os fiéis se entregam à adoração do guru Asahara e à filosofia dele de que o mundo vai acabar daqui a 2 anos. Na Europa, pós-União Soviética, os cultos estão se multiplicando com mais rapidez do que em qualquer outro período do nosso século. E não apenas na Rússia, nem necessariamente trágicos, como é o caso deste culto no sul da França. No alto dos Alpes Marítimos, no sul da França, ergue-se a cidade do Om, ou melhor, do Omismo. O Omismo pretende ser a união de todas as religiões da Terra. Para simbolizar o encontro do leste e do oeste na cidade sagrada, foram erguidos de um lado o Buda, representando o Oriente e a sabedoria, e de outro lado o Cristo, que representa o Ocidente e o amor. Entre eles, o Messias cosmoplanetário, feito à imagem e semelhança do líder desta comunidade. Com exceção de Charles Manson, não houve consumo de drogas nestas tragédias. O que todos os cultos trágicos tinham em comum eram líderes fanáticos que pregavam a proximidade do fim do mundo. Uma noção que parece muito mais urgente e perigosa à medida que nos aproximamos do fim do milênio. As religiões hoje são meio irreligiosas, porque a base de todas as grandes religiões é exatamente a caridade, a piedade, a ideia de que um ser humano deve ajudar o outro. E no momento nós estamos vivendo, inegavelmente, mesmo que pessoas excelentes estejam militando nessas hostes e fazendo um trabalho individual muito valioso, nós estamos aceitando termos de vida completamente diferentes desses pregados por todas as grandes religiões, sem exceção. Os inocentes na mira do terror. A seguir, na reportagem de Cílio Bocaneira. Na tela do computador, instruções sobre como fabricar uma bomba. Apareceram na internet, a rede de computadores que liga 30 milhões de pessoas pelo mundo, sem controle, sem censura.
especialistas acreditam que as informações foram aproveitadas por um grupo neonazista austríaco em ataque recente. Esta é a nova face do terrorismo na era da informática. Anárquica, aberta, disponível para quem quiser, sem ideologia. O terrorismo não acaba com o fim da Guerra Fria, apenas muda de rosto. Defensores dos direitos de animais não apenas saem às ruas da Inglaterra para protestar contra o transporte de bezerros vivos em condições precárias. Grupos mais ativistas costumam bombardear laboratórios que usam animais para testes de remédios e cosméticos. Não defendem posição política, mas adotam o terrorismo como arma. O rosto do escritor inglês Salman Rushdie simboliza o novo estilo do terrorismo internacional. Não como líder, mas vítima de um fanatismo que condena à morte quem ousou, como Rushdie, criticar num livro, os versos satânicos, a religião de um Estado. No caso, o Islã, a religião muçulmana, do jeito que é praticada no Irã. Em 1989, o líder religioso Ayatollah Khomeini proclamou uma sentença de morte contra Salman Rushdie e pôs a prêmio a cabeça do escritor. O livro não é fácil. É uma leitura pesada, são quase 600 páginas, uma história bastante complexa, que levou até alguns críticos a dizer que o livro é impenetrável. Os versos satânicos contam a história de 2 muçulmanos vivendo na Grã-Bretanha. É uma fantasia. Agora, um dos personagens foi considerado muito parecido com o profeta Maomé. Daí a ofensa percebida por muitos muçulmanos. Além disso, a história se passa numa cidade sagrada, e esta cidade foi considerada parecida demais com Meca, na Arábia Saudita, exatamente a cidade sagrada dos muçulmanos. Conclusão, então, de alguns militantes. O livro constituía uma blasfêmia. Castigo recomendado: a fogueira. O fanatismo islâmico motivou o grupo de ativistas que fez explodir há 2 anos uma bomba poderosa na garagem subterrânea do World Trade Center, em Nova York, um dos maiores edifícios do mundo. 6 mortos, centenas de feridos. A explosão acabou com a ilusão americana de que os Estados Unidos estavam livres de ataques desse tipo em seu próprio território. Os americanos tiveram em abril outra amostra amarga da violência terrorista. 4 toneladas de explosivos arrasaram o prédio sede do governo federal na pequena cidade de Oklahoma, interior quase caipira dos Estados Unidos. 168 mortos, incluindo 19 crianças que brincavam na creche do prédio. A reação quase instintiva e imediata de políticos e meios de comunicação foi buscar culpa no Oriente Médio, ou seja, no terrorismo tradicional. Só que desta vez, os culpados estavam mais perto. Radicais de extrema-direita, racistas, adversários do próprio governo americano. Terrorismo de nova face. E com a presença maciça da televisão para divulgar o incidente pelo mundo, garantindo o chamado oxigênio da publicidade. Esta carcaça de prédio é a cicatriz da mais nova ferida americana. Um monumento à perda de inocência dos americanos em relação à realidade do novo terrorismo internacional. O terrorista hoje não é mais o jovem de pele morena, barbudinho, falando um idioma incompreensível. Não é mais o militante que defende uma causa obscura e que mora longe, mora no Oriente Médio. Ele hoje é alto, louro, de olhos azuis, e mora perto, mora em Michigan, mora no Colorado, mora em Montana. Ele hoje mata civis, mulheres, crianças, velhos, em nome do patriotismo. A ameaça de desabamento leva engenheiros a implodir o que tinha sobrado do prédio. Desfaz-se em poeira a ruína da maior ação terrorista em território americano. O fundamentalismo islâmico, de safra mais recente, vem matando com fúria na Argélia. Não visa soldados ou alvos militares,
mas civis, jornalistas profissionais, liberais e estrangeiros, homens ou mulheres que se oponham aos planos de poder dos fundamentalistas. Num comunicado recente, o chamado Grupo Fundamentalista Islâmico prometeu matar toda mãe, irmã ou filha de oficiais e soldados no exército, no governo e na polícia da Argélia. No Oriente Médio, fundamentalistas islâmicos de origem palestina fundaram a organização Hamas, que organiza operações suicidas contra o Estado de Israel. O grupo se opõe ao processo de paz entre Israel e palestinos, iniciado no célebre aperto de mãos na Casa Branca entre os governantes de Israel e Yasser Arafat, o líder da OLP, Organização pela Libertação da Palestina. Os palestinos de Jericó recebem em ritmo de festa o novo acordo com Israel. Eles inclusive começam a mostrar a bandeira palestina, que até sexta-feira passada era proibida de ser exposta em público. Ironia suprema que Arafat seja hoje combatido por militantes palestinos mais radicais. Logo Arafat, que por 2 décadas, desde os anos 60, simbolizou a face mundial do terrorismo. Da OLP e grupos palestinos aliados partiram as grandes ações terroristas que alcançaram impacto mundial nos últimos 30 anos. Israelenses eram alvo, não importa onde estivessem no mundo. Este prédio, hoje transformado em residência de classe média em Munique, um dia abrigou atletas do mundo inteiro que vieram à cidade participar das Olimpíadas de 1972. Na ocasião, um incidente marcou o terrorismo mundial. Um grupo palestino sequestrou os atletas israelenses e tentou uma negociação com o governo. A imagem de um sequestrador palestino numa varanda correu o mundo graças à presença das televisões aqui e virou marca registrada do terrorismo nos anos 70. Houve uma negociação, sequestradores e reféns foram para o aeroporto de Munique, onde a polícia alemã tentou um resgate. Fracasso total. 11 atletas israelenses foram mortos. Morreram também 5 sequestradores. Este incidente marcou as Olimpíadas de 1972. A queda do Muro de Berlim e o esfacelamento do comunismo na Europa Oriental tiraram de vários grupos terroristas o apoio, se não ideológico, pelo menos logístico. Perderam verbas que sustentavam militantes e operações. Perderam bases de treinamento e esconderijos que ajudavam a proteger terroristas da justiça. A facção do Exército Vermelho Alemão, conhecida como Grupo Baader-Meinhof, viu desaparecer o abrigo da Alemanha Oriental. As Brigadas Vermelhas Italianas, já estraçalhadas por dissidência interna e repressão, perderam de vez a sustentação ideológica comunista. A perda do apoio logístico internacional facilitou a prisão aqui na França de um dos mais conhecidos terroristas do mundo, Carlos o Chacal, nome de guerra do venezuelano Ilis Ramírez. Ele foi preso aqui em Paris com o apoio das autoridades do Sudão, onde ele se escondia nos últimos anos. Depois da Guerra Fria, a cooperação internacional ficou mais fácil. A prisão de Chacal simboliza o fim de uma era na luta contra o terrorismo internacional. Sobram estados e regimes totalitários isolados que atuam ao velho estilo e mantêm apoio ao terrorismo internacional, como Líbia, Irã e Iraque. Mas são cada vez menos capazes de estender o braço terrorista além das próprias fronteiras. Acabou o terrorismo mundial? Não, mudou. Assume novas formas. Abandona o perfil de luta política e ganha contornos de fanatismo religioso. Larga a pretensão de solidez ideológica e se prende a princípios místicos. Sai de cena a política do fuzil. Entra no palco a religião como objetivo e o computador como arma. Os alvos preferenciais do terrorismo religioso são os endereços das superpotências. A América Latina viveu, há 30 anos, a sua era do terror político.
E na época não era terrorismo, era guerrilha. Foi um pesadelo que nasceu de um sonho. Nos anos 60, a utopia tinha este rosto. O médico argentino Ernesto Guevara, o Che, ajudou Fidel a tomar o poder em Cuba em 59. Deixou sua obra inacabada na ilha e saiu pela América Latina para espalhar o sonho da revolução. O Che morreu na selva da Bolívia em 67, mas continuou a inspirar todo o continente. O sonho de chegar ao poder pelas armas incendiou o coração latino-americano. A Guerra Fria passou a ser travada nas trincheiras das Américas. A democracia enfraquecia, a repressão endurecia. Militares tomaram o poder em vários países. No Chile, os 30 mil mortos no Estádio Nacional sinalizaram a fragilidade da utopia revolucionária. As mães argentinas foram o símbolo mais aguerrido desta tragédia. As loucas da Plaza de Maio expuseram ao mundo a brutalidade da repressão que negou a elas e a tantas outras mães o direito de chorar sobre o corpo dos filhos. Um dinossauro caindo de charme. O espião está ameaçado de extinção? Círio Bocaneira responde daqui a pouco. Eles usavam black tie. Podiam ser doces e charmosos, ríspidos ou violentos. As mulheres não resistiam a seu poder de sedução. Os homens eram impotentes diante de sua fúria. Durante a Guerra Fria, se transformaram em mitos, matéria de sonho e pesadelo. Tinham nomes invariavelmente falsos e sempre se apresentavam pelo sobrenome. Secreto, agente secreto. As aventuras de James Bond no cinema formam a imagem mais popular do espião internacional no imaginário do público. Corajoso, bonitão e com um leve tom debochado na luta contra o mal. Bond. James Bond. O patrão imediato dele é o Serviço Secreto Britânico. Esta é a sede de verdade do serviço que empregava James Bond de mentirinha. Trata-se do MI6. Quem trabalha lá dentro está vivendo uma crise de identidade. Os espiões buscam uma nova definição do que fazer. Agora que acabou a Guerra Fria e o tradicional adversário, o comunismo, virou cinza. É ainda da ficção que sai uma imagem mais realista do espião na época tensa do conflito entre o Ocidente e o mundo comunista. O espião que saiu do frio, baseado no livro do mestre maior do gênero, John le Carré, revela a vida cinzenta, sofrida e desgastante do agente secreto em campo. Na ficção de Le Carré, o espião atua na fria Berlim dos anos 60, já com o muro separando os dois campos de luta, e evitando que do lado comunista se pudesse escapar para o lado ocidental. O muro de Berlim caiu, mas a Ponte Glienicke continua aqui. Ideologia não atrai mais. O que interessa é dinheiro.
le peuple français est l'ami du peuple américain. Que o digam americanos e franceses, aliados fiéis na espionagem contra os soviéticos, eles agora brigam na área econômica. 5 espiões americanos foram expulsos da França no início do ano, acusados de estarem captando informações sobre a posição francesa em negociações internacionais de comércio, o GATT. Estariam também de olho em segredos industriais franceses. A briga de espionagem entre americanos e franceses envolveu um projeto econômico no Brasil, o CIVAN, uma extensa rede de radares para a Amazônia. Projeto de R$1,5 bilhão de reais. Uma empresa americana e outra francesa concorriam para a construção do projeto. Os americanos acabaram ganhando e pouco depois divulgaram a informação de que seus espiões no Brasil descobriram tentativas dos franceses de subornar políticos brasileiros para ganhar a concorrência. Os franceses, enfurecidos, dizem que aconteceu, na verdade, o contrário. Quando eles chegaram em Brasília com ofertas, descobriram que os americanos já tinham subornado antes. A espionagem russa também mudou com o fim da União Soviética. Até o fundador do serviço de espionagem no país, Felix Dzerzhinsky, teve sua estátua arrancada do chão em frente à sede da KGB, o poderoso centro de espionagem na era comunista. Durante visita em Moscou a um dos prédios do novo serviço de espionagem russo, sucessor da temida KGB, fomos recebidos em estilo aberto por um porta-voz. Ex-espião ele mesmo, em Londres, nos anos 80, Yuri Kobaladze, não hesita em nos responder qual o interesse do espião russo no exterior hoje. Economia, diz Kobaladze. Comércio, indústria, agricultura são os novos alvos. Diferente da época em que a KGB, com sede neste prédio de Moscou, comandava espiões em missão ideológica pelo mundo. Até no Brasil, como o casal Ivan e Stella Yurkov, que encontramos aposentados em Moscou. Viveram nos anos 60 em Ipanema, no Rio, onde operavam secretamente como espiões soviéticos. Os espiões americanos também, abrigados principalmente na gigantesca CIA, Agência Central de Informações, andam atrapalhados na definição de um novo perfil para atuar nesta era sem Guerra Fria. Enterrado o bicho-papão do comunismo, os espiões americanos tentam arranjar novos inimigos, até mesmo para justificar as verbas milionárias que recebem. Que vergonha para James Bond, nunca em dúvida sobre os valores a defender. Hoje, são tantas as incertezas no mundo da espionagem que James Bond talvez preferisse uma outra profissão.